Oi meus amores, tudo bem com vocês? Meu nome é Tamires Alves, sou maquiadora profissional e nesse vídeo eu vou ensinar pra vocês como que faz um esfumado, tá? Os pincéis que deve usar, como que constrói um esfumado aí com pelo menos 2 tons diferentes pra construir uma transição, como que faz a aplicação de um brilho, tá bom? Então, vem comigo! Antes de ir pro vídeo, não esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho para vocês receberem as notificações e deixar seu like aí no vídeo. Eu já fiz a minha pele, tá, gente? Já fiz a sobrancelha também, porque eu fiz aquela sobrancelha que precisa usar o sabonete, né? Então, quando eu faço essa sobrancelha, eu gosto de fazer ela antes de fazer os meus olhos, tá? E a pele eu gosto de fazer sempre primeiro do que os olhos, porque eu acho que dá um acabamento mais bonito. Se eu fosse fazer os olhos primeiro, depois eu ia ter que deixar essa parte aqui, né, inferior dos meus olhos sem fazer, pra fazer a pele, pra depois vir e finalizar o olho. E eu fazendo a pele, eu finalizo todo o passo a passo, né, da minha pele, e depois eu já finalizo toda a parte dos olhos. Eu acho mais fácil dessa forma. Mas cada um faz de um jeito que gosta e o jeito que prefere, né? Ainda mais se for aplicar um brilho nos olhos e for cair na pele. Então, se você é iniciante, eu aconselho que você faça os olhos primeiro, tá bom? Vou vir com esse corretivo aqui, da Bruna Tavares, o M30. E eu vou aplicar ele aqui na minha pálpebra. Não vou aplicar até na sobrancelha, porque eu já delimitei minha sobrancelha aqui com corretivo na parte de baixo. E eu já fiz ela, né? Então eu não quero que esse produto pegue ali na minha sobrancelha. E eu aplico em toda a pálpebra. Por que que eu aplico o corretivo antes de fazer o esfumado? Porque se eu não aplicar nenhum produto aqui na minha pálpebra, gente, quando eu for vir com a sombra, ela não vai fixar aqui nos meus olhos e não vai pigmentar, tá bom? E sempre usem um corretivo um pouco mais claro que o tom da pele de vocês. Nesse caso aqui, eu estou usando o corretivo que eu usei para fazer a iluminação na minha pele, tá? E eu venho tirando o excesso com essa esponjinha úmida, tá bom? Eu aplico o corretivo aqui e venho dando batidinhas com a esponjinha. Eu gosto dessa pequenininha aqui na área dos olhos, porque facilita mais aqui na aplicação, né? A grande já pega quase o olho todo e aí não dá pra gente esfumar direito. O esfumado que eu vou fazer aqui, gente, é um esfumado um pouco alongado, tá? Eu gosto de fazer um esfumado alongado porque alonga o meu olhar um pouquinho e fica mais puxadinho assim. Aí eu uso uns cílios também, que ele começa pequenininho e termina maior aqui no final, pra dar um efeito de foxy eye, sabe? E aí eu faço um delineado aqui no cantinho também, eu acho lindo. Então, é esse que eu vou ensinar pra vocês, por quê? Porque eu vou usar somente 2 tons de sombra. Então, pra quem tá iniciando aí na maquiagem, pra quem tem dificuldade no esfumado, se vocês começarem com 2 tons de sombra e fazer aqui, aplicar as técnicas, né, as dicas que eu vou ensinar aqui pra vocês, vai dar certo, tá bom? É que tem que ter paciência no esfumado, né? E tem gente que não tem muita paciência. Mas vocês têm que aprender a ter paciência pro esfumado de vocês sair bem bonito. E aí tem um truquezinho que é o quê? Vocês pegarem a fita, né? E colocar aqui, ó. Vocês colocam aqui pra poder fazer esse esfumado. Pra ele ficar bem desenhadinho aqui, a hora que você tirar a fita do seu olho. Eu faço sem a fita, eu uso outra técnica. Porém, eu vou ensinar aqui pra vocês com a fita e sem a fita, tá bom? Desse lado aqui eu vou fazer com a fita e desse lado aqui eu vou fazer sem a fita. Porque também dá pra vocês fazerem sem. Pra você que é iniciante na maquiagem e tá em dúvida em qual pincel você deve usar pra fazer esfumado no seu olho, eu indico esses 3 pincéis aqui. Pelo menos 3 pincéis vocês têm que ter, tá bom? Quando eu comecei, que eu não fazia maquiagem ainda, eu só tinha 2, tá bom, gente? Então, se vocês tiverem 2, que vocês acham que dá pra fazer o que vocês querem, já tá bom. Mas eu indico 3. Esse daqui é da Levange, esse daqui é a numeração 06, esse daqui é a numeração 04 e esse daqui é a numeração 03, tá? Então eu tenho essas 3 aqui e eu vou ensinar o esfumado somente com elas pra vocês. Eu vou pegar o 04 pra mim começar o meu esfumado. Vou pegar a paletinha da Ludurana. Eu vou pegar esse tom aqui de marrom, o mais claro, tá? E aí eu tiro o excesso no meu braço, tá? Aí eu confiro aqui na minha pálpebra, ó, se tá tudo bem
esfumadinha aqui o corretivo que eu passei, né? Se tirou bem o excesso pra não ficar marcada as linhas. Porque se as linhas ficar marcadas aqui da sua pálpebra, quando você for fazer o seu esfumado, não vai ficar com um acabamento legal, tá bom? E aí, ó, eu venho com o pincel, pego aqui na pontinha dele, não pego aqui no meio. E venho só dando batidinhas. Eu não venho esfumando, porque se eu já vim arrastando, não vai pigmentar a sombra. E a gente vai ficar aplicando, aplicando, aplicando e não vai ver diferença nenhuma. Então sempre tenha paciência e vem pegando a sombra, tirando o excesso e aplicando, ó. Eu só vou aplicar esse marrom no cantinho aqui do meu olho, tá? A gente sempre tem que aplicar a sombra, ó, até o côncavo, que é onde afunda. A gente não precisa aplicar até aqui na sobrancelha, tá, gente? Aqui nesse ponto alto da sobrancelha, a gente aplica o iluminador. A gente não aplica uma sombra escura, não. E aí, ó, vem dando batidinhas até o côncavo. Não me preocupo em deixar tão pigmentado aqui, ó, porque eu vou vir com outra sombra mais escura aqui nessa parte, tá? Essa daqui é pra mim fazer só uma base, pra mim fazer o meu alongado aqui e jogar aqui pra fora. Quem não gosta de alongado, vocês podem fazer um esfumado desse jeito aqui. A única diferença é o quê? Agora eu vou jogar essa sombra aqui pra fora, pra deixar ela alongadinha, né? Opa! Pra deixar ela alongadinha. Mas quem não gosta de fazer alongado, não gosta desse efeito nos olhos, né, que eu falei pra vocês, meio puxadinho, vocês podem aplicar do jeito que eu apliquei aqui e vir nas bordinhas, ó, esfumando. Em vez de vocês jogarem pra fora, que é o segundo passo que eu vou fazer, vocês podem vir, ó, esfumando as bordinhas aqui, pra tirar bem a marcação. E aí vocês mantêm essa sombra só aqui no canto externo do olho de vocês. Pego mais sombra e venho, ó, arrastando levemente pra fora da minha pálpebra. E aí eu vou pegando, tirando o excesso. Aí eu começo a aplicar dando batidinhas e leves arrastadinhas. Vou pegando sombra, gente, até eu ver que tá pigmentada do jeito que eu quero, tá? E aí, ó, eu venho fazendo um movimento circular com o pincel pra deixar bem esfumadinho. Porém, eu não me preocupo tanto porque eu vou voltar com outro pincel, que é o pincel maior. Sombra aplicada, eu vou vir com o pincel 06, o maior, sem pegar nenhum produto. E eu venho só nas bordinhas desse marrom, fazendo um movimento circular, um movimento de vai e vem, pra não deixar nada marcado. O que seria um esfumado marcado? Esfumado marcado seria o jeito que tava antes aqui no meu olho, né? Que eu apliquei a sombra aqui e deixei. É quando a gente aplica a sombra nos olhos e deixa. Isso que é o esfumado marcado. Agora, o esfumado é o que a gente tá fazendo aqui, ó. Paciência, mão leve, sem colocar peso na mão, gente. Não precisa colocar peso na mão, não. Mão levinha, delicadeza. Vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado, só que dessa vez eu vou usar a fita, tá? Vou fazer o mesmo esfumado, usar a mesma sombra, só que aí eu vou colocar a fita aqui, ó, pra mim poder fazer esse esfumado e não precisar fazer o que eu ia fazer aqui depois, que vocês vão ver no final do vídeo, tá? Vou pegar o mesmo tom de sombra, o mesmo pincel, tiro o excesso aqui e vou aplicando a sombra, ó, dando batidinha. Depois a gente esfuma e eu já jogo, ó, aqui pra fora. Pego o pincel maior e venho esfumando as bordinhas. Pra quem tá iniciando, essa dica aqui da fita é muito boa. No começo eu não fazia assim direto. Eu comecei a fazer depois que eu comecei a ter mais precisão. E aí os dois olhos tá bem esfumado. Agora a gente vai vir pra segunda parte do esfumado, que é o quê? A gente vai pegar uma sombra mais escura, um pincel menor, esse daqui é o 03, tá? Vou pegar esse tom aqui, ó, de marrom. Tiro o excesso dele. E, ó, eu vou aplicar aqui no canto externo, dando batidinhas. Sem esfumar.
Eu não vou aplicar ele em toda essa parte aqui que a gente aplicou o marrom mais claro, tá? Por quê? Porque se eu fazer isso, não vai adiantar a gente ter aplicado esse marrom mais claro primeiro. Porque a ideia aqui é a gente deixar um degradezinho, né? Do mais claro pro mais escuro. E aí depois eu vou voltar ainda com um pouco do marrom mais claro, tá? Nas bordinhas. Ó, fiz a aplicação desse marrom mais escuro. Aí eu vou vir com aquele pincel que a gente usou, o 04, pra aplicar esse marrom mais claro. Vou pegar o marrom mais claro, vou tirar o excesso aqui e vou vir nas bordinhas, ó, esfumando, fazendo um movimento de vai e vem e um movimento circular, pra gente esfumar esse marrom mais escuro. Eu volto com o mais claro pra fazer isso, porque se eu fazer isso com o mais escuro que a gente pegou aqui, ele vai cobrir esse marrom mais claro, né? E não é isso que a gente quer. Aí eu volto com o pincel maior e venho só nas bordinhas sem pegar nenhum produto, pra deixar mais esfumadinha ainda. Eu não me preocupo tanto aqui, tá, gente? Ó, aqui tá marcado. Dá pra ver um risco aqui no meio da minha pálpebra. Porém, eu não ligo, porque depois a gente vai vir aplicando outros produtos aqui, tá? Então depois a gente tira o excesso desse marrom aqui, desse risco que ficou aqui. Vou fazer a mesma coisa do outro lado, que tá com a fita, pego o marrom mais escuro e venho aplicando ele, ó, mais aqui no canto externo, dando batidinhas, levando um pouquinho só pra fora, e aí eu já volto com a sombra mais clara, pra deixar ele esfumadinho aqui. E aí depois que esfumado, né, do canto externo já tá tudo feito, tudo bonitinho, eu vou continuar com esse pincel aqui maior, ó. Vou tirar um pouquinho o excesso aqui com o dedo mesmo, ó, dessa linhazinha aqui da frente dos meus olhos que marcou. E vou vir, ó, só dando leves esfumadinhas aqui nesse risco. E faço a mesma coisa aqui do outro lado. Vou pegar a paletinha de pó da Ruby Rose. Vou pegar esse tom de pó aqui. E aí eu venho aplicando, ó, aqui no cantinho com esse pincel mesmo. Esse pincel maiorzinho. O foco aqui do vídeo é ensinar um esfumado pra vocês, pra iniciantes, com poucos pincéis, né? Porque às vezes a gente não tem todos os pincéis. Então o foco é ensinar usando poucos pincéis e pouco tom de sombra também, né? Aí vocês podem usar pó. Ó, e aí eu aplico sempre já esfumando, ó. Vou aplicando e vou esfumando. Eu usaria assim, gente. Eu usaria assim. Pra mim fica lindo desse jeito. Tirei a fita pra mostrar a diferença aqui pra vocês. E desse lado, ó, tá esfumado aqui, normal, né? Não tem nenhum risquinho aqui delimitando esse finalzinho, nem nada. Desse lado, ele já fica assim, ó. Fica bem desenhadinho, tá vendo? Porém, eu não gosto muito de fazer com a fita, porque eu acho que ainda falta sombra aqui no cantinho. Então, eu gosto de fazer desse jeito que eu vou mostrar pra vocês. Eu pego um pincel chanfrado, esse daqui é o A23 da Macrylan, ele é bem fininho. Coloco um pouco do corretivo da Bruna Tavares aqui na minha espátula e vou pegar aqui esse corretivo e eu vou, ó, delimitando do jeito que eu quero. Porém, eu olho aqui também pra ficar igual, né, pra não ficar um mais alto que o outro. Aí eu puxo aqui um pouquinho pra baixo. E venho com o dedo, ó, só pra tirar o excesso. E aí, ó, se vocês perceberem, dá o mesmo resultado. A única diferença é que esse facilita mais, porque você já faz o esfumado, depois você só tira a sua fita e não precisa mexer em mais nada. E esse daqui você tem que fazer o esfumado e depois vir delimitando aqui do jeito que eu fiz, e deixar o mais reto possível, tá? Então nessa hora tem que ter bastante precisão na mão. Pego o pincel de precisão da Macrylan, o M907, pra mim fazer a parte de baixo aqui, tá? Pra mim fazer o esfumado na parte inferior dos meus olhos. E aí eu pego a sombra mais escura, tiro o excesso também,
e aplico, ó, aqui dando leves arrastadinhas. E eu vou unir, ó, com esse esfumado alongado aqui do final. Aí eu vou fazer isso somente até esse cantinho aqui. Eu não vou trazer ele até aqui no meio, tá? Até aqui no meio não, até no começo. Vou usar esse brilho aqui, ó, da Nath Capello 265, pra mim aplicar nessa parte aqui, ó, que eu falei pra vocês que eu ia aplicar um brilho. Não vou aplicar cola nenhuma aqui, porque esse glitter, ele é muito fininho, é quase um pigmento, e aí a gente consegue fazer a aplicação dele sem cola nenhuma, tá? Pego ele com o pincel de esfumar mesmo, e venho, ó, dando batidinhas, aplicando em cima dessa sombra branca, trazendo aqui no cantinho. E levo aqui um pouquinho, ó, fora do branco também, pra não ficar aquela coisa marcada, né? Aquele brilho marcado. Faço a mesma coisa aqui do outro lado. E aí, ó, caiu bastante brilho aqui no meu rosto, né? Aí eu venho com um pincel de pó e só vou tirando o excesso desses brilhos. Tem um truquezinho também, que é vir com a fita, tá, gente? Se vocês colocarem a fita e puxar, esse brilho sai. Como ele é um brilho bem fininho e não incomoda quando fica pouquinho assim na pele, eu não me preocupo em tirar tudo, né? 100% esse brilho. Eu deixo aqui na minha pele, só tiro o excesso mais pesado mesmo. Vem com a paleta de iluminador da Ruby Rose, pega esse tom aqui, mais escurinho, ó, e aplico no ponto alto da sobrancelha. E esse olho tá quase finalizado. A única coisa que eu vou fazer aqui é um delineado, igual eu fiz nesse cantinho. E vou colar os cílios. Vou usar essa sombra líquida da Max Love. Vou colocar um pouquinho aqui na minha espátula. Bem pouquinho, porque eu não vou usar muito. Vou usar um pincel de unha número 00, ele é bem fininho. Pego bem pouco produto, tento deixar o pincel mais fino possível. Eu apoio a minha mão aqui no queixo, pra ficar mais fácil. Faço um delineado aqui, ó, na parte de cima, bem fininho. E eu já vou sair pra fora com esse delineado. Faço um risco, ó. Faço um risco pra fora. E agora eu vou juntar esse delineado aqui, esse cantinho, com a parte da minha linha d'água. Eu tento deixar ele o mais fino possível. E aí fica assim, tá? Explicando aqui, resumindo mais um pouquinho, né? Porque como eu estava fazendo aqui, a gente não sabe se fala, se explica ou se faz. Mas vocês vão fazer uma linha normal aqui, como se vocês fossem puxar o delineado aqui pro canto externo do olho, mas em vez de puxar pra cá, né, pro canto externo, vocês vão continuar essa linha até aqui no cantinho, ó, perto desse ossinho aqui do nariz. E aí, depois que vocês fazerem uma linha, vocês vão pegar o produto e vai unir com a linha d'água de vocês. Aí depois que vocês unirem com a linha d'água, vocês vêm e tentam deixar ele bem fininho, tá bom? E também, gente, tem que deixar eles iguais. Pronto, olho feito. Agora eu vou finalizar aqui com uma máscara de cílios, vou colar uns cílios e depois eu volto aqui pra mostrar essa maquiagem completa com batom, como ficou pra vocês. Maquiagem finalizada, eu falo que os cílios dão uma enorme diferença na maquiagem, né? Coloquei uns cílios que ele é pequenininho aqui no cantinho e do meio pro final ele fica mais alongado, pra dar uma alongada no meu olhar. E apliquei um batom clarinho, mas vocês podem aplicar um batom escuro, vai do gosto aí de cada uma, tá? Se tiverem alguma dúvida, pode comentar, que eu respondo todo mundo. E não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like no vídeo, porque esse vídeo foi uma aula de esfumado, tá, gente? Foi uma aula completa aí, com várias dicas valiosas pra quem tá começando aí na maquiagem. E foi isso, espero que vocês tenham gostado.